repetir é pedagógico. Todas as vezes que a gente repete, a gente assimila melhor, não é? Então está dentro desse processo pedagógico repetir. Por isso nós precisamos ouvir a palavra, mas na leitura nós precisamos fazer essa leitura sempre repetindo. Para quê? Para que nós consigamos assimilar, guardar a palavra de Deus no nosso coração. É a palavra de Deus que vai nos dar recurso, que vai nos dar força, que vai nos ajudar a fazer aquilo que você já planejou, aquilo que você já pensou fazer esse mês. A palavra de Deus vai trazer motivação para você, encorajamento. A sua visão de mundo espiritual vai se alargar, vai alterar, vai melhorar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai ajudar você a ver o que você ainda não viu, a fazer o que você não fez. Olha, vão acontecer coisas extraordinárias, elas vão bater a sua porta, outras vão acontecer na rotina do seu dia a dia, porque as surpresas de Deus acontecem quando nós menos esperamos, mas sobretudo quando nós estamos conectados com Ele. O trono espera que nós nos conectemos. E é por essa razão que nós não podemos deixar o diabo derrubar a nossa internet espiritual. Nós precisamos estar atentos, porque se isso acontecer rapidamente, nós precisamos arrumar um jeito de nos conectarmos com Deus, para que tenhamos toda a condição de ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. A nossa história está lá, como eu disse, no site. Pesquisem, acessem, conheçam a história da sua igreja, principalmente os mais recém-chegados. Vão lá fazer uma pesquisa, vão lá descobrir o que você ainda não descobriu com relação ao trabalho de 62 anos desses irmãos, desta congregação. São 62 anos orando. Diga isso comigo, vamos dizer bem forte. São 62 anos orando. Amém? 62 anos orando pelos nossos filhos. Para quê? Para que eles sejam abençoados. 62 anos orando pelos netos, para que eles cresçam e tenham saúde. São 62 anos orando pelas nossas finanças, pelos nossos recursos, para que nós prosperemos, para que nós consigamos fazer aquilo que é sonho, que é projeto do coração, e Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio, mas você precisa acreditar. Você precisa colocar a sua fé naquilo que você tem sonhado. São 62 anos orando pelos relacionamentos. Para quê? Para que eles sejam abençoados. Quantos relacionamentos, quantos casamentos, quantas famílias passaram por dificuldades, por lutas, mas a igreja não desistiu de orar, a igreja não desistiu de clamar, a igreja não desistiu de ir ao altar e pedir. Quantas foram curadas e ainda estão sendo curadas? Olha aí o resultado da Jasmin, né? Quem acompanhou aí, de novo eu repito, nas redes sociais, viram o que nós publicamos com a autorização, não só da avó, mas também da mãe. Para publicar o que eu publiquei lá nas redes sociais, eu pedi que a mãe gravasse um áudio me autorizando a fazer o que fiz. Não pensa você que foi no chute, não, foi com autorização. Tudo tem que ser assim, com autorização nos dias de hoje, né? Então, o pastor fez com a autorização da mãe e da avó. 62 anos, a igreja orando, para que os nossos relacionamentos sejam abençoados. 62 anos orando pelas nossas emoções, para que sejam também abençoadas, e principalmente 62 anos orando pelos nossos propósitos. Para quê? Para que estes propósitos, dirigidos por Deus, abençoados por Deus, deem certo, sejam um sucesso, sejam realmente bênção na nossa vida e bênção na vida das pessoas com quem nós temos contato diariamente, todos os dias, todos os meses, há tantos anos. 62 anos de oração. Mas
Será que estamos fazendo tudo para que se cumpram em nós e nas próximas gerações as promessas de Deus? Tenho visto muita gente desistindo no meio da jornada da vida espiritual, da fé, mas também tenho visto muita gente desistindo no meio da estrada da vida profissional, no meio da estrada da vida familiar. Quantos desistiram? Quantos desistiram? Mas também por todos estes, nós oramos, nós clamamos, nós pedimos o socorro de Deus, a ajuda de Deus. Quantos enfrentaram enfermidades terríveis? Quantos? Mas por todos estes, nós como igreja oramos e pedimos a Deus que fizesse a vontade dEle, não a nossa, porque é melhor a vontade de Deus do que a minha vontade, do que a sua vontade como esposa, como esposo, como parente, como alguém que ama a pessoa. O mais importante é que Deus faça aquilo que Ele sabe que será o melhor para todos, inclusive para a pessoa. Então nós precisamos aprender a respeitar a vontade de Deus, nós precisamos aprender a compreender e a praticar a vontade de Deus, ainda que ela seja uma oposição à minha vontade. Quantas vezes eu quis uma coisa, mas Deus disse não, não é isso. Quantas vezes eu tentei alguma coisa e Deus mudou os planos, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus muda os nossos planos. Por quê? Porque os planos dele são melhores do que os nossos. Os projetos de Deus são extraordinários. Se a gente entendesse isso, se a gente compreendesse isso, se nós realmente nos agarrássemos aos projetos de Deus, nós seríamos muito mais felizes e alcançaríamos muito mais pessoas que estão vivendo inutilmente, ou vivendo com uma simplicidade de vida, quando poderiam estar vivendo na dimensão de Deus, dos projetos de Deus. Será que é isso mesmo que Deus quer ver em você? Será que é isso que Ele quer ver em nós? Será que é a desistência, o retrocesso, o desânimo, a impaciência? Não, não é isso. Ele não nos criou para vivermos derrotados, vencidos e impotentes. Ele nos criou para que sejamos uma bênção. Deus não vai abandonar você. Como lemos no texto, Deus vai permanecer com você. Deus vai permanecer conosco. Por quê? Porque Ele é bom. E Ele espera de nós essa capacidade de entendermos que o que Ele faz é muito melhor do que nós imaginamos. Ele espera a nossa gratidão, espera que nós cantemos louvores reconhecendo que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é eterno e que Ele tem condição de nos fazer ir muito mais adiante do que já fomos. O salmista disse: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Está? Esses dois versículos são os dois primeiros versículos do Salmo 92. Está o salmista fazendo essa declaração extraordinária. Então, queridos irmãos, quando começar? Quando começar? Comece agora, comece hoje, comece aqui, nessa reunião, nessa celebração, mas comece certo. Olha lá, comece certo. Vamos repetir mais uma vez? Comece certo. Eu preciso, nós precisamos, você precisa começar da maneira certa. Então, como fazer isso? Mergulhando na presença de Deus. Vamos dizer isso? Mergulhando na presença de Deus. Por que nos dias de hoje precisamos mergulhar na presença de Deus? Primeiro, porque a presença de Deus oferece segurança e resultados. A presença de Deus oferece segurança e resultados. Olha o versículo 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados aonde?
plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém ou não? Então, por que o salmista usa estas duas árvores, não é? Ele usa o cedro do Líbano e usa a palmeira. Você sabe por quê? Já pesquisou alguma vez? É porque primeiro que o cedro é uma árvore forte, a madeira do cedro, não é? É uma árvore forte, é uma madeira forte, é uma madeira boa, ela é resistente. E a palmeira? A palmeira tem uma lição muito interessante também para nós, mas as duas árvores crescem com 1,5 metro, primeiro as suas raízes para debaixo da terra, e depois que elas crescem as raízes, que as raízes começam a se aprofundar, 1,5 metro, mais de 1,5 metro, você sabe o que acontece? Elas começam a crescer e podem chegar a 40 metros de altura. O que isso serve para nós? Que exemplo é esse para nós? Que para nós crescermos, para nós sermos gigantes na fé, para nós sermos gigantes nos projetos de Deus para a nossa vida, nós precisamos ser raiz, nós precisamos nos enraizar, nós precisamos primeiro crescer na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, ser gigante na palavra de Deus. Quando nós nos transformamos em gigantes na palavra de Deus, nós o fazemos exatamente por quê? Porque procuramos essa palavra para nos orientar e nos abençoar. A presença de Deus oferece segurança e resultados. Por isso o texto diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Agora ele está interessante que ele diz assim: plantados aonde? Plantados na casa do Senhor. Palmeira e cedro do Líbano crescem primeiro para baixo, 1,5 metro, e depois para cima, até 40 metros de altura. O salmista não está falando que alguém precisa morar no templo. Não é isso que o salmista está dizendo. Quando ele diz, olha, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, ele não está dizendo que você precisa morar aqui na estrutura da igreja. Não é sobre isso que ele está falando. O que ele está afirmando é que o melhor lugar que você pode estar é plantado em Deus, desfrutando de um relacionamento pessoal com Ele. Então, meu irmão, minha irmã, ouça isso. O melhor lugar que você pode estar é plantado em Deus, desfrutando de um relacionamento pessoal com Ele. A presença de Deus é o lugar em que você vai florescer, vai crescer, vai dar frutos. Não há nenhum lugar que alguém possa prosperar que não seja na presença de Deus. Por que isso? Porque fomos criados por Ele, somos dependentes dEle, Ele é a nossa fonte de vida, saúde e prosperidade. Diga comigo essas três coisas: fonte de vida, saúde e prosperidade. Mais uma vez: vida, saúde e prosperidade. Então, querido, querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você já nasceu de novo, se nasceu do Espírito, você agora é um homem, é uma mulher espiritual, um filho de Deus. Há promessas e potencial incrível de bênçãos e frutos para você. Mas ouça, é impossível florescer e ser espiritualmente frutífero se não estiver plantado em Deus, mergulhado na presença de Deus. Porque Deus estabeleceu um princípio: o que foi criado tem uma dependência do ambiente que o criou. Olha só que coisa linda. Amém? Segundo lugar, porque nos dias de hoje precisamos mergulhar na presença de Deus. Por que você precisa mergulhar? Pastor, mas eu leio a Bíblia todo dia. Uau, legal. Pastor, eu medito na palavra. Muito bom, parabéns. Mas a Bíblia é fonte inesgotável de sabedoria. Quanto mais você fizer leitura, quanto mais você pesquisar, quanto mais você investigá-la, mais consciente, mais pleno daquilo que Deus vai fazer por você e para você.
A menos que você pense que não precise de Deus. Eu não preciso de Deus. Sabe, porque tem muita gente que diz isso. Tem muita gente que tem como Deus a riqueza. Tem muita gente que tem como Deus as aquisições materiais. Tem muita gente que tem como Deus o marido, a esposa, a família, os negócios. Mas a palavra de Deus é clara em nos dizer que Deus é a nossa fonte inesgotável, e é por isso que precisamos mergulhar. Para quê? Para descobrirmos cada vez mais senhas, códigos que façam parte da nossa vida, da nossa estrutura, que sejam, aliás, códigos e senhas de acesso. Nós precisamos disso. Então, em segundo lugar, por que nos dias de hoje precisamos mergulhar na presença de Deus? Porque a presença de Deus é a melhor escolha para o coração. Diga isso, a presença de Deus é a melhor escolha para o coração. Quantas vezes o nosso coração está abalado, né? Quantas vezes nós guardamos no nosso coração tristezas, angústias, quantas decepções nesse plano, quantas incertezas. Mas é a palavra de Deus que vai nos garantir algo extraordinário para o nosso coração. Você se lembra da história de Marta e Maria? Marta e Maria, lá em Lucas 10, 38. Marta estava preocupada com os afazeres. Não é que os afazeres, que as coisas externas não sejam importantes, não é isso, não confunda. Não confunda. As coisas externas são importantes. As coisas que estão ao nosso redor são importantes. Os afazeres da casa são importantes. O nosso trabalho é importante. Nossos projetos, nossos sonhos são importantes. Mas tem um tempo na vida da gente, tem um momento na vida da gente que a gente precisa separar, que a gente precisa fazer um parênteses. Olha, esse tempo é de Deus. Você pode fazer tudo o que você quiser, não há impedimento. Não há impedimento, meu irmão, você pode fazer tudo o que você quiser. A única coisa que o apóstolo Paulo nos aconselha é fazer uma análise de que se a escolha que você fez é lícita, é boa, vai trazer resultado, vai levar pessoas ao conhecimento de Jesus. Então, todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas são boas. Se você fizer essa avaliação, você pode fazer o que você quiser. Deus vai estar contigo, Deus vai te acompanhar, porque Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você prosperar, meu irmão. É importante prosperar, sabe por quê? Porque através da sua prosperidade, muita gente vai ser abençoada. Pode dar um glória a Deus? Então Marta estava preocupada com o que era externo, enquanto Maria com a alma, com o que era interno. E o que ela fez? Ela reservou um tempo especial para ouvir os conselhos de Jesus. Uau! Você tem colocado na sua agenda um tempo para conversar com Jesus e ouvir os conselhos dele? Maria fez isso. Por quê? Porque ela tinha uma necessidade da alma, necessidade do interior. Então ela precisava se conectar com quem tinha sabedoria, com quem tinha resposta, com quem tinha saída. Jesus disse que Maria escolheu a parte mais importante. Escolheu o quê? A presença dele. Ele nos ensina, queridos, que nada, absolutamente nada é mais importante do que buscar Deus, sem deixar que as coisas mais urgentes nos afastem dele ou nos distraiam de sua presença. Porque nada deve ser mais importante, preciso e trazer benefício para nós, do que desfrutar da presença de Deus. A presença de Deus é a melhor escolha e o maior tesouro que alguém pode ter na vida. Tiago, o irmão de Jesus, ensina qualquer pessoa a entrar na presença de Deus, dizendo assim, Tiago 4:8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Vamos repetir? Aproxime-se de Deus e Ele
se aproximará de você. Se afaste de Deus e você perderá a glória dele. Aproxime-se de Deus e ele vai se aproximar de você. Terceiro e último lugar, é preciso começar. Então comece hoje, comece agora. Refaça seus planos, refaça seus projetos, comece a dar significado à sua vida. Você vai ver que vai valer a pena. Muita coisa que Deus está esperando que nós façamos, porque 2, 3, 10, 20, 30 não é possível um trabalho do reino ser feito por 30 pessoas. Mas nós podemos juntos fazer muita coisa para a glória de Deus, para que o evangelho chegue mais rápido às pessoas que estão sedentas, estão famintas. Tem gente do nosso lado, em todos os lugares, famintas, sedentas, precisando ouvir a palavra de Deus, querendo ouvir o seu testemunho de transformação. Como foi que Deus transformou você? Como você começou nessa estrada da fé? O que fez você largar tudo? Olha, o que tem gente aqui com testemunho para dar é algo extraordinário. Hoje de manhã eu estava falando aqui com uma irmã. Use os seus testemunhos, os livramentos que Deus deu a você. Quantas vezes você nem percebeu, mas Deus estava livrando você de assalto, de bala perdida, de enfermidades, de coisas incríveis, de problemas que hoje provavelmente tivessem deixado você numa situação ou irrecuperável. Mas Deus esteve ali, mesmo na dureza do caminho, mesmo na dificuldade do caminho, mesmo na tristeza de algumas coisas que aconteceram, Deus sustentou você. Deus tem nos sustentado. Porque nos dias de hoje precisamos mergulhar na presença de Deus? Porque a presença de Deus é lugar de vigor, paz e vida. Vamos dizer isso? A presença de Deus é lugar de vigor, paz e vida. Na velhice ainda darão frutos. Olha, na velhice nós encontramos vigor em quem, se não for em Deus? Em quem você vai encontrar vigor quando você já estiver lá com os seus 60, 70, 80, 90 anos? Em quem você vai encontrar vigor? E olha que nós temos irmãos e irmãs com mais de 60 anos de idade, 70, 80, 90 anos de idade, dando um testemunho extraordinário, cheios de vigor. Por quê? Porque permaneceram na presença de Deus. Permaneceram na presença de Deus, e a presença de Deus é lugar de vigor. Quantas pessoas na nossa sociedade estão desesperadas, não têm paz, estão vivendo um tempo de perseguição, mas eu quero dizer para você que no nosso meio tem muita gente, tem muito crente experimentando a paz que vem de Cristo, uma paz extraordinária, não é uma paz limitada, não é temporária, não é uma paz efêmera, é uma paz que permanece. Não é a paz que vem pelas drogas, não é a paz que vem pelo alcoolismo, não é essa paz que o mundo está vivendo. A nossa decisão para com Deus é que determina como Ele irá nos tratar. Qual tem sido a sua decisão com Deus? É chamado por alguns como a lei da reciprocidade. É como se Deus estivesse dizendo: se você não se aproximar de mim, eu não me aproximarei de você. Até a conversão, é Deus quem busca o homem. Vamos repetir isso? Diga assim comigo: até a conversão, é Deus que busca o homem. Quem nos atrai pela sua graça e por causa do seu amor por todos nós. Agora preste atenção. Após a conversão, iniciamos um relacionamento com Deus, e quem determina o quão perto ou distante de Deus estará é você, é o próprio homem. Então até a conversão Deus nos procura, Deus nos busca, Ele quer nos encontrar, sabe? Não foi você que encontrou Deus, foi Deus que encontrou você. Mas agora que você foi alcançado pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, é você quem tem que buscar esta aproximação de Deus. Então, meu irmão, buscai ao Senhor, minha irmã, buscai ao Senhor, irmãos e amigos, busquemos ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo, enquanto Ele está perto.
enquanto Ele está perto. Amém? Desde o jardim do Éden, o diabo tenta nos enganar, dizendo que há outro caminho mais fácil e mais legal para sermos abençoados, insistindo que não precisamos de Deus para sermos felizes e realizados. E infelizmente, muitas vezes damos crédito mais à voz do diabo do que à voz de Deus. Precisamos acreditar, sem dúvida, precisamos acreditar que Deus deseja o melhor para nós. Até quando nos corrige, Deus está pensando no nosso bem, para nos trazer de volta e mudar a nossa sorte. Podemos sonhar com o que o salmista lá no Salmo 112 disse, né? Põe para mim aí o Salmo 112, primeiro texto, primeiro versículo, Salmo 112, o salmista está dizendo assim: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer, aonde? Tem prazer em quê? Nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade. Olha só que coisa linda. Na sua casa há prosperidade, riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Prestem atenção no que eu estou lendo. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bom, compassivo e justo. Feliz é aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e até se consome. Mas o desejo dos ímpios perecerá. Qual é a sua condição hoje aqui nessa noite? Justo ou ímpio? Aquele que busca a presença de Deus em qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância, que depende da presença dEle, que vive na presença dEle e quer continuar cada vez mais sendo abençoado por essa presença, que é uma presença extraordinária, que é uma presença maravilhosa. É a presença de Deus que oferece segurança e resultados. É uma presença que oferece para aqueles que escolhem porções abençoadoras para o coração. E a presença de Deus é lugar de vigor, de paz e de vida. Inclina a sua fronte. Aonde você tem buscado a segurança, a paz, a alegria? Aonde você tem buscado os resultados para a sua vida pessoal, familiar, profissional? Aonde você tem buscado? Como está a sua saúde emocional? Como está a sua saúde espiritual? Meu irmão, minha irmã, eu convido você a se aproximar do trono. Eu convido você a se aproximar de Deus. Eu desafio você nesta noite a desejar em seu coração sair daqui com um desejo enorme de ter um encontro com o Senhor todos os dias, de estar afinado, alinhado com Deus. Eu desafio você a melhorar a sua condição espiritual, buscando entender melhor aquilo que Deus tem para te dizer. Só estamos no primeiro dia de setembro, então comece agora, comece hoje. Diga para Deus: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de força, eu quero voltar, mas ainda não consegui. Eu quero fazer, mas ainda não sei como. Eu quero prosseguir, mas tem coisas que ainda me travam. E eu quero sair desse processo, porque nesta noite eu quero começar. Eu quero começar, e quero começar diferente. Quero começar na tua presença. Eu preciso da tua presença.